Vamos falar um pouquinho sobre Ulisses, a partir do livro do Jacinto Brandão. O Jacinto está comentando agora, ele aponta que Ulisses é um mestre dos Aedos. Ele é diferente dos Aedos. Os Aedos se inspiram pelas musas para cantar de forma ordenada, mas Ulisses não. Ulisses não recorre às musas para isso, mas ele canta de forma ordenada mesmo assim. Ele tem algumas técnicas para o seu canto. O Aedo, como por exemplo o próprio Demódoco, né, que eu já comentei aqui no canal, o Aedo que canta na corte do rei Alcino sobre aquilo que já é cantado, né? Os Clea Andron, as glórias dos homens. O Alcino canta isso na corte do rei Alcino. E Ulisses estando lá, Ulisses também escuta, né? Se emociona. O Aedo, ele canta a partir de uma triangulação, né? Tem o canto, tem as musas e tem um público. O público que solicita um tema para o Aedo. O Aedo que solicita das musas uma programação, cante a partir disso, estes fatos, né? Então uma triangulação funciona no Aedo. O Ulisses, ele e o público. A princípio a gente poderia pensar que não há uma triangulação, mas eu penso que o objetivo dele, voltar para casa, para ele ser o Ulisses novamente, faz parte da triangulação. Então ficaria o canto, o público e o objetivo do Ulisses. O Ulisses canta na corte do rei Alcino para agradá-lo, para que ele já tinha dito que para obter o favor do rei, né, de que o rei o leve de volta para casa. Tem esse objetivo do Ulisses, né? Ulisses, ou diferentemente do Aedo, ele canta pela memória dele. Ele canta coisas que ele viveu. O Aedo não. O Aedo, ele canta coisas que ele ouviu das musas. E que as musas viram e ele não viu. As musas é que têm um conhecimento por terem visto. E elas sopram pro Aedo. O Ulisses, segundo o próprio rei Alcino diz, quando pede que o Ulisses assuma a palavra e conte os companheiros dele em Troia, o destino dos companheiros dele, o destino de Agamemnon, de Aquiles. O Alcino pede isso para Ulisses, lembrando que ele viajou muito, sofreu muitas coisas, conheceu muitas terras, muitos homens, né? Muitos espíritos.
Então ele tem um conhecimento por ter vivido as coisas, né? E quando o Ulisses vai cantar, diferentemente também do Aedo, o Ulisses canta, ele se diz, ele se coloca no canto, em primeira pessoa. Eu sou Ulisses e eu vou cantar o que aconteceu a partir do meu retorno de Troia para casa. Os lugares por onde eu passei, as coisas que eu sofri. Ele canta em primeira pessoa. O Aedo não, né? Ele não viveu aquelas coisas. Mas há semelhanças, como eu disse, há alguma semelhança sim entre o Ulisses e o Aedo, que é cantar conforme a ordem. O Ulisses, ele propõe uma ordem para o canto dele. Ele canta, vou começar a partir do meu retorno, a partir da minha saída de Troia, vou cantar as minhas desventuras até eu chegar aqui. Tem um começo, meio e fim a narrativa dele. Além disso, ele tem ele usa umas balizas geográficas e espaciais, né, e temporais na narrativa dele para organizá-la. Olha só. Como ele começa a narrativa dele pro Real Sino, né? Partindo de Ílio, fui levado à terra dos Cícones. Aí, palavra grega enta, pilei a cidade e destruí os habitantes. Aí queria que fugíssemos a pé, mas os nécios de meus companheiros não se convenceram. Aí bebemos muito vinho. O Jacinto aponta para essa palavra, repara nessa palavra aí, que é uma palavra que inicialmente é espacial, aponta para o lugar onde ocorrem as coisas, mas ela desliza para o temporal, passando a ter o sentido de então. Jacinto repara que isso acontece no grego e também no português. A palavra enta desliza da referência a algo geográfico para algo temporal, né? Então você vê que tem uma ordenação no discurso do Ulisses. Outra semelhança do discurso dele, da narrativa dele pro do Aedo, é o efeito. O Aedo, ele provoca alegria em quem escuta, emoção também de tristeza, né? Também quem escuta. Assim também é o discurso do Ulisses, também provoca essas emoções. Essas emoções dependem, para serem provocadas, esse efeito depende, para acontecer, da ordenação. Um discurso desordenado é difícil de você assimilar, de você sentir o que está sendo dito, né? O discurso ordenado você sente. A narrativa do Ulisses pro Real Sino, para a plateia, né? Para a corte dos Feácios,
uma narrativa de verdades, né? Mas ele sabe dizer mentiras, também sabe dizer mentiras semelhantes a fatos, como os aedos, ou melhor, como as musas, né? Quando ele finalmente retorna a Ítaca, ele é disfarçado de mendigo por Atena. E ele se abriga na casa de Eumeu, um criador de porcos, servo de Ulisses, que está diante do mendigo, né, de um desconhecido. Desconhecido esse que diz ter notícias de Ulisses. A princípio, Eumeu desconfia, né, daquele estrangeiro que só quer agradá-lo, por isso que diz que sabe notícias do grande Ulisses, notícias que todos querem saber, né? Aí Ulisses, ele conta, como criando um personagem para ele, que não é Ulisses, dizendo que veio de Creta, e lá ele viu Ulisses. E ele fala e o Ulisses pro Eumeu conta fala desse outro Ulisses fictício, das coisas que ele ouviu desse outro Ulisses, da saída dele de Troia, os lugares por onde ele passou. Que ele passou um tempo no Egito, um tempo com os fenícios, coisas que o Ulisses real não passou. O Ulisses real conta então que o fictício passou por esses lugares, exatamente seguindo o tempo que o Ulisses real esteve perdido, seguindo a cronologia certa do próprio Ulisses, né? O Ulisses, então ele presta a cronologia do que ele viveu para o Ulisses fictício no discurso dele, né? Porque ele diz para o Eumeu que encontrou esse Ulisses fictício, encontrou Ulisses, mas na verdade é Ulisses fictício, né? Prestando para esse Ulisses fictício a cronologia para dar uma aparência de verdade para o que ele está dizendo, para então para que o Eumeu acredite nele. E ele vai fazer o mesmo truque para Penélope, que também, obviamente, quer saber sobre Ulisses e que quer que aquele estrangeiro que diz saber do Ulisses venha falar com ela. Ele usa o mesmo truque de emprestar, de usar no discurso dele sobre o Ulisses que ele viu, a cronologia dele próprio, para que a rainha reconheça que realmente há 10 anos atrás, que há 20 anos atrás o Ulisses saiu de casa, que ela soube que a guerra terminou há mais ou menos 10 anos. Então o que o mendigo conta para a rainha combina com o que ela sabe sobre o Ulisses. Isso também aproxima o Ulisses não do Aedo, mas do discurso das musas, que o Aedo acaba falando, né? Discursos mentirosos semelhantes a fatos. Isso aí esse tipo de vídeo que eu faço é para nós observarmos a Ilíada e a Odisseia, né? Explorarmos as características dos personagens
que o Ulisses Ulisses é conhecido pelas palavras ordenadas. Os aedos, eles têm palavras ordenadas, cantos ordenados, né, provenientes das musas. Mas de onde vêm as palavras ordenadas do Ulisses? Não, durante a Odisseia, nós não, e até durante a Ilíada, nós não vemos enfim, de onde vem? Aqui nesse vídeo a gente está falando de técnicas que ele usa. Ulisses tem consigo a presença constante de Atena. Na Odisseia, a Atena, ela aparece mais para o Ulisses, mudando a aparência dele, fazendo hora ele parecer mais bonito e forte para agradar e ser bem recebido pela Náusica, ora o fazendo parecer um mendigo com nenhum sinal de nobreza, para não ser reconhecido pelas pessoas de Ítaca. Mas a Atena não mexe no discurso do Ulisses, que é considerado um discurso ordenado. De onde vem o discurso de Ulisses? A gente é obrigado a pensar que vem dele mesmo. O que é estranho para um personagem de Homero. Algo que venha apenas dele mesmo. Não é de todo estranho, né? Porque o furor de Aquiles vem dele mesmo, né? Ele se lança e a Atena intercepta, né? Tornando aquele furor racional. O Ulisses, ele tem dele mesmo uma técnica discursiva que conta as coisas ordenadas e tem o efeito de ser convincente, convencer as pessoas. O Ulisses é convincente. Ao longo da Odisseia ele convence todo mundo. Reparou? Não tem ninguém que ele não convença. Ele convence... Ele só não convence muito os próprios marinheiros, né? Mas ele convence os cíclopes. Ele convence Circe. Então, a gente volta no próximo vídeo. Obrigado.